Eu perdi o medo de altura? Não. Ainda sinto o coração acelerando quando eu estou num prédio alto, numa janela, quando tem alguém na sacada. Paz e amor. Alô, paz e amor. Este é o canal Paz e Amor, um canal feito para você, de coisas que eu estudo, que eu vivo e acho bem legal compartilhar com vocês essa experiência. No canal Paz e Amor de hoje, a gente vai falar sobre o medo. Então você acompanha o canal, se você gostou do vídeo, dá um curtir lá, dá um joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal para estar sempre acompanhando aqui. Muito obrigado e bora lá? Hoje nós vamos falar sobre o medo. Se você olhar no dicionário ou no Google, o significado da palavra medo, está escrito assim: estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou, que é o contrário, suscita essa consciência. Temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio, é a consciência diante do perigo. O medo é um estado emocional, incomoda a gente, né? Mas é preciso separar o medo da covardia. Medo é uma palavra, medo não é um conceito, é a reação orgânica do medo, que libera substâncias que podem disparar batimento cardíaco, mudam a respiração, contraem os músculos. O medo está associado ao instinto de sobrevivência. Especialistas afirmam que provavelmente sem o medo o ser humano viveria menos. Verdade. A gente arriscaria a vida. Um muro alto, uma sacada do prédio, uma árvore, até algumas ações sem treino, sem preparo. O medo faz do ser humano uma pessoa cautelosa, cuidadosa. Tem gente que se sente mal com o medo, porque gostaria de fazer alguma coisa, mas o medo acaba impedindo. O medo de avião, o medo de esportes radicais, o medo de andar de carro, o medo do trânsito. Quando você aprende a andar de bicicleta, por exemplo, começa com medo de cair. Alguém vai segurar você no banco da bicicleta, até que você começa a pedalar com segurança, a pessoa vai devagarinho soltando você aos poucos, e em algum momento você sai pedalando sozinho. E vai perdendo o medo, porque você está melhor preparado. É a garantia de que você vai cair nunca mais? Não, mas é a segurança de que você aprendeu o equilíbrio e sabe superar o medo de cair, porque você está mais preparado. Eu vou te contar uma experiência pessoal. Eu sempre tive medo de altura. É uma sensação ruim. Quando eu via alguém perto da altura de uma sacada de um prédio, me dava uma coisa ruim. Até uma cena num vídeo, me dava todas aquelas sensações que eu já falei, né? O coração acelerava, eu ficava nervoso, minha respiração ficava ofegante. Eu apresentava um programa na TV. Uma vez por semana eu fazia uma matéria especial. E a produtora me lançava um desafio, eu ia topando. Fiz rafting, treinei esportes convencionais, fui fazendo as matérias. Fiz muitas coisas. Até que um dia a produtora disse para mim: fechei pauta com uma academia de paraquedismo. Dá para você imaginar o meu medo de altura saltando de paraquedas. Eu não dormi direito, né? Relutei. Eu não lembro exatamente como eu fui convencido, mas eu fui fazer o curso. Os professores primeiro começam com a parte teórica, eu anotava, prestava atenção, fui me preparando psicologicamente para talvez saltar, e chegou o primeiro dia. Tá aqui, ó, dia 21 de outubro de 2000, student, né, em Castro, aqui no Paraná, sozinho. Eu naveguei o Velame a 4.500 metros de altura. Saltei sozinho. Foi uma experiência incrível. Não dá para descrever em palavras a sensação deliciosa que é voar em queda livre, saltar de paraquedas, paraquedas abrindo e eu voando, observando a paisagem. Tinha um radinho com o instrutor lá embaixo me passando as orientações, e teve um momento que ele falou assim: Mauro, eu vou desligar a nossa comunicação, curta. Uma sensação incrível, eu fiquei sozinho
lá no alto. Agradeci a Deus, agradeci a vida, eu chorei, gritei, agradeci a grande oportunidade de superar aquele medo para curtir aquilo tudo. Foi muito massa. Eu gritei, dei risada, perguntava assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas era lindo, foi muito legal, eu curti aquele momento, foi uma contemplação. Eu perdi o medo de altura? Não. Ainda sinto o coração acelerando quando eu estou num prédio alto, numa janela, quando tem alguém na sacada. Um jornal britânico entrevistou 3.000 pessoas e perguntou sobre o medo. 41% dos entrevistados disseram que tem medo de falar em público. O maior medo era falar em público. O medo de falar em público superou o medo de saltar de paraquedas. Tem medo que vira fobia e faz o ser humano travar diante do perigo. O meu medo de altura é acrofobia. De lugares fechados, claustrofobia. De animais peçonhentos, azoofobia. Medo de aranha, aracnofobia. Avião, helicóptero, aerofobia. Enquanto o medo pode não atrapalhar o seu dia a dia, e é só um sinal de alerta, a fobia não é natural e muito menos positiva. A fobia de aranha, a aracnofobia, né? A maior parte das aranhas é pequenininha, né? Inofensiva. Aí você imagina que essa aranha não vai te fazer mal nenhum. Se a aranha for venenosa, você vai lá, pisa, pronto. E está prevenindo você ou outras pessoas de uma picada. Eu piso e acabou. Só que mesmo uma aranha inofensiva, pequena, sem veneno, faz a pessoa com fobia paralisar, travar, ficar completamente tomada de pavor, de medo, um estresse emocional e físico causado talvez por um trauma de infância, alguma coisa disparou ali. Além da fobia, tem pessoas que convivem com a vergonha, né? Imagina você na escola, pequenininho, aí os amigos tirando onda, tirando o sarro da pessoa, que tem aquela fobia de aranha, porque a aranha é pequenininha. Só que é complicado, né? A fobia é o medo potencializado. A pessoa com fobia, ela precisa de apoio, ela precisa de compreensão e de ajuda. Eu conheço uma pessoa que trava, ela fica sem ação e chama a primeira pessoa que estiver perto e pede para a pessoa se livre dessa aranha e não consegue se mover. E ela só começa a viver de novo depois que a pessoa se livra da aranha para ela. Às vezes eu até brincava com o tamanho da aranha e tal, mas a gente aprende que precisa ajudar, tá aqui, ó, tá beleza, ó, a aranha tá aqui, já joguei para lá, já joguei fora, pode continuar fazendo o que você tá fazendo aí. A fobia, muitas vezes, precisa de tratamento. Fobias de infância podem desaparecer com a maturidade. A pessoa cresce e vai se livrando desse problema. Mas quando vão para a fase adulta e ainda são uma fobia, é bom procurar ajuda psicológica para superar, né? Porque pode atrapalhar a sua vida. Para o medo eu vou dar algumas dicas aqui. Por exemplo, identifique o medo. Qual é o seu medo? Conheça o seu medo, o tamanho que esse medo tem, o quanto ele atrapalha. Aceite, não minta para você mesmo. Se possível, pega um papel, uma caneta ou o bloco de notas do celular e escreva sobre o seu medo, como é que ele afeta a sua vida, como é que ele atrapalha o seu dia a dia. Você gostaria de viajar de avião, só que tem medo. Escreva para onde você gostaria de ir de avião e por causa do medo você não comprou passagem, não foi. Imagine a cena, você entrando no avião, cumprimentando a tripulação, sentando, colocando o cinto, escutando as orientações, o avião levantando voo. Imagina, dá essa vontade, de repente você lendo um livro enquanto espera a viagem chegar ao fim. Você montando numa moto, tem medo de motocicleta, coloca o capacete, imagina o trajeto até o destino, vento na cara. Né? Vai lá no objeto do medo, vai lá. No meu caso, a sacada, né? Vai na sacada. Dá para saber que a sacada é segura, tem a proteção, o prédio é seguro. Os caras não vão construir um prédio para eu ter medo. Então, a gente precisa começar a se convencer de que aquilo não é tão perigoso quanto a gente acha. Né? Desafie um pouquinho, devagar, desafie esse medo e levemente tente superar esse medo, que vai fazer muito bem para você. Né? A atitude mental positiva vai te ajudar.
Lembre da criança que aprende a andar. Anda, cai, daqui a pouco ela cai menos e está andando. Ela não tem medo, porque o medo é uma coisa criada na nossa mente. Às vezes pelas pessoas adultas, os nossos pais, as pessoas em volta que habitaram a nossa infância, foram plantando isso. Infelizmente, né? Não é a culpa deles, fizeram o melhor que eles puderam, mas o medo foi plantado de alguma forma ali, né? Aí você vai aprendendo a não se deixar levar pelo medo e que o medo atrapalhe os seus planos. Como é bom ter um pouco de medo. É bom. Um pouco de medo não faz mal a ninguém, né? Você tem cautela. O medo do trânsito te deixa mais concentrado nas ruas. O medo de altura te faz respeitar os lugares onde você vai, que são altos. Para atravessar uma rua, se você tem medo, o receio te ajuda a prestar atenção. Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Isso é um certo medo que faz bem, né? Agora, se você não tiver nenhum medo, daí é perigoso, né? Você seria uma pessoa inconsequente, né? Tem medo? Se prepare, estude sobre o assunto, leia, assista, fique preparado para enfrentar de pouco a pouco o seu medo. Faça amizade com o seu medo, conviva com o seu medo. E quanto mais confiança e quanto mais você estudar sobre o seu medo, menos ele vai te incomodar, né? Vence esse medo. E coloque aí nos comentários, né? Coloca nos comentários aí o que você achou, faça aí o seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Paz e Amor. Paz e amor.